Ora, a notícia de mais uma derrota do brioso Exército Republicano Brasileiro nos sertões da Bahia, mas, sobretudo, a morte de seu famoso comandante, foi um estrago geral na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, vários jornais, que eram tidos como jornais monarquistas, foram empastelados, tiveram suas sedes incendiadas. O maior e mais famoso jornalista monarquista do Brasil, Gentil de Castro, foi arrancado de sua casa e queimado vivo na rua. Ou seja, foi um clima de histeria. A imprensa botando fogo, dizendo que Canudos era um enclave monarquista, que ali era uma conspiração, né? Que Antônio Conselheiro era financiado por monarquistas e que a República estava em perigo. Diante disso, o governo republicano arma a sua quarta expedição militar. Não foi mais um tenente como a primeira, não foi mais um major como a segunda, não foi mais um coronel como a terceira. Agora se deu o comando ao maior posto do Exército, foi a um general de divisão, Arthur Oscar, que com ele levou vários outros coronéis, um trem de guerra jamais ajuntado na história brasileira. Para vocês terem ideia, 17, vou repetir, 17 estados brasileiros mandaram efetivos militares para o sertão da Bahia. Foi um efetivo maior do que o efetivo que o Brasil, por exemplo, anos antes, tinha mandado para lutar na Guerra do Paraguai. Então, para vocês terem uma ideia do perigo que Canudos representou e do tipo de ódio que foi nutrido nas elites brasileiras, no governo republicano, nos políticos, na imprensa. E aí se juntaram, também não foram mais 104 como a primeira, nem 600 como a segunda, nem 1.200 como a terceira, mas 5.000 homens em armas para o sertão da Bahia. Pela primeira vez, o ministro da Guerra, o Marechal Carlos Machado Bittencourt, à época, foi deslocado para o Teatro de Operações para coordenar as operações militares e Monte Santo se tornou o chamado Quartel-General das Operações Militares do Exército Brasileiro no sertão da Bahia. Ainda assim, sendo quase 5.000 soldados, comandado por general e por vários coronéis, ainda assim, essa tropa chegou no final de junho à Bahia, ainda assim, depois de 3, 4 tentativas de assalto, somente no início de outubro é que Canudos, ou seja, o Belo Monte, foi vencido. E aí eu tenho que falar duas coisas importantes. Primeiro, a polêmica em torno da morte do Antônio Conselheiro. Há duas versões. Já no final da guerra, no dia 22 de setembro, é a data em que ele morre, mas há duas versões, que ele teria tomado um rastilho de granada, tinha lascado seu ventre e que o ferimento gangrenou, ele teria morrido disso. E uma outra versão de que ele já vinha doente, ele tinha 67 anos de idade, que ele já vinha muito doente, que sofria, como se diz aqui no sertão, das tripas, ou seja, ele tinha problemas intestinais, e que esse quadro piora bastante, sem nenhum atendimento médico, ainda por cima, com pouca água e tudo que era adverso, que ele veio a falecer disso. São as duas versões. E a outra coisa é contar um pouco desse desfecho da guerra, que também é extremamente dramático. Ou seja, depois do Exército, fazer um cinturão, a chamada linha negra, fazendo com que os conselheiristas morressem ali dentro de fome e de sede, ainda joga balas de dinamite, balas de fogo dentro desse arraial, que naturalmente já tinha uma temperatura de 35 a 40 graus, sem água, para que os conselheiros morressem ali como se fosse dentro de uma cafua, de uma fornalha. Além disso, quando Beatinho, que era o cidadão que não era guerreiro, que acompanhava Antônio Conselheiro, que cuidava das coisas do sagrado, que era como uma espécie de sacristão, levanta uma bandeira e negocia a paz diretamente com o coronel, com o general Arthur Oscar. Arthur Oscar promete a Beatinho que se ele trouxesse as pessoas, que seriam dado casa, comida, que a República ia acolher a todos, que a vida de todos estava garantida. Então, essa vida não foi garantida. Né? Beatinho volta com quase 300 a 400 prisioneiros, mulheres, homens, maltrapilhos, velhos e crianças, e a verdade é que foi implementada lá ainda, no solo da guerra, no local que passa a se chamar o Vale da Morte, o Vale Sinistro, o degolamento, a chamada gravata vermelha. Beatinho foi um dos primeiros a ser degolado. E quem dá esse depoimento para a gente não são conselheiristas que sobreviveram apenas. Quem nos dá isso, por exemplo, é um estudante de medicina como Martim Alvim Orcades, que escreve um livro denúncia. Ele foi para lá como voluntário, como estudante de medicina em formação, para cuidar de soldados, lá chegando, vendo a carnificina que o Exército estava fazendo com os conselheiristas, passa a cuidar dos conselheiristas também, e ele presencia, após a rendição,
feita em campo de batalha, ele presenciou o assassinato frio, à degola, de todos os prisioneiros de Canudos. Então, ele denuncia em livro. Outros jornalistas também. Então, foi um final dramático. O corpo de Conselheiro é descoberto no dia 6, ao lado dele, seus escritos, onde ele falava da República, do combate à República, do porquê do combate à República, porque ele dizia que a República queria acabar com a religião e a Igreja Católica, comprovando que não era por nada dele ser um influente monarquista ou ideologicamente monarquista, né? Falando das preces de Maria, de quem ele era fiel, fervoroso, devoto, né? E pedindo ao povo que continuasse a amar a Igreja e que não abandonasse aquelas terras, aquelas árvores, aqueles campos. A fala dele é belíssima, o texto da fala dele: adeus campos, adeus aves, adeus povo, adeus aves, respeitem a Igreja e zelem por essa terra. A grande frase de Antônio Conselheiro, gente, para a gente fazer um finalzinho aqui rápido, é o seguinte: a terra é de todos, a Deus pertence. E se a Deus pertence, a todos também pertence. Então, é mais ou menos de uma maneira resumida o que eu tinha, assim, no primeiro momento, a falar para vocês.